Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E nós sabemos que tudo que nós colocamos em Deus, nós encontraremos. Nós sabemos que tudo que nós fazemos para Deus, haverá fruto e recompensa daquilo que de fato nós fazemos para Deus. Quando você vem ao culto adorar, você vem adorar a Deus. Quando você oferta nesta casa de oração, você oferta para Deus. Quando você abençoa a vida de um irmão, você faz isso para Deus. Quando você prega e evangeliza alguém na rua, você faz isso para Deus. Tudo que você faz no propósito do reino, você faz para Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós trabalhamos em função da vontade de Deus, vivemos em função do propósito de Deus. Tudo que nós fazemos com foco em Deus. Não é possível desligarmos a nossa vida espiritual, ou nossa vida congregacional, de igreja, de povo de Deus, no mundo lá fora. Quando nós estamos lá no trabalho, fazendo as coisas lá fora, nós somos do mesmo que somos aqui. Nós somos igreja em qualquer lugar. A nossa vida espiritual se dá de forma num ciclo contínuo. Não podemos ser alguém aqui e alguém lá fora. Nós somos a mesma pessoa, o mesmo Filho de Deus, que faz a diferença onde está. Então o que nós fazemos para a glória de Deus. O trabalho na obra do Senhor não se resume em um templo, em uma igreja local. O trabalho da obra do Senhor se resume, querido, se posso dizer resumir, mas o trabalho da obra do Senhor se dá na nossa alma. E por nossa alma e nossa vida, o trabalho na obra do Senhor. A obra do Senhor não é só aqui nas quatro paredes. A obra do Senhor é onde eu e você estivermos para cumprir o seu propósito sobre a terra. A obra do Senhor é na terra. Amém? A obra do Senhor é na sua casa. A obra do Senhor é na sua vizinhança. A obra do Senhor, querido, é aonde você estiver e aonde Deus te conduzir para que o seu propósito seja feito naquele lugar. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, trazendo como tema dessa palavra firme e constante no Senhor. E se existe uma coisa, querido, que eu e você precisamos, como eu disse, estamos no final do ano, vamos fazer o balancete da nossa alma. As empresas em algum momento elas vão parar para fazer o seu ajuste, o seu balancete anual, a sua contabilidade. E eu e você paramos num sentido reflexivo para analisar a nossa vida, analisar o ano que passou, analisar o nosso cristianismo, a nossa vida de crente, a nossa vida de servo, de filho de Deus, de alguém que lê a Bíblia, que vai à igreja, que cultua, que celebra, que adora, que oferta, alguém que prega a palavra, alguém que vive a fé e que está esperando Jesus. Tem alguém aqui esperando Jesus ainda? Esperando Jesus voltar. Enquanto isso, enquanto a vida passa, enquanto eu e você esperamos Jesus voltar, algumas coisas precisam fazer parte da nossa vida. Porque se estamos esperando o noivo, precisamos ser noivas, e noivas virgens, puras, santas, porque são essas que vão entrar na eternidade junto dele. Com base em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero dizer para você, nós estamos em um tempo, nós vivemos em uma geração que não contemplou a geração passada. Eu e você vivemos em uma geração moderna. Daqui mais uns anos, essa geração moderna vai ficar arcaica. Vai ter uma outra geração mais moderna ainda. Talvez os carros vão flutuar, como a gente vê nos filmes de ficção, né? Não será o nosso tempo. As gerações que virão serão gerações mais modernas ainda. Hoje, diante do meio acadêmico, já se fala de uma pós-modernidade. É o que nós estamos vivendo. Já passou a modernidade, estamos numa pós-modernidade, século 21. Estamos na era da comunicação, na era da ciência, do conhecimento. Mas o que acontece com isso, querido? Essa geração, a nossa geração de hoje, é uma geração que tem tudo na mão, uma geração que consegue as coisas rápido, uma geração que tem por praticidade receber as coisas na sua casa. Então, querido, isso é muito bom, tudo é muito bom que nós vivemos hoje, o conforto, a agilidade do mundo moderno, a facilidade,
né, para você viajar, para você se comunicar. As coisas são rápidas hoje. Nós temos uma vida prática hoje com os meios onde nós vivemos e podemos interagir. Só que se você perceber uma coisa, com tudo isso, querido, que é bom, que é significativo em nossas vidas, acontece uma coisa em nosso meio: a comodidade. E eu e você não conseguimos mais, parece que nós não conseguimos mais viver sem, por exemplo, a luz elétrica, irmão. Ninguém fica mais sem. Nós chegamos aqui e estava meia fase. Estava meia fase. E o Espírito Santo me fez refletir numa coisa, querido. A igreja estava meia fase. Nós temos que olhar para a nossa vida para ver se nós não estamos meia fase. Porque eu reflito de certa maneira, antes de conhecer Jesus, nós éramos meia fase, sabia? Meia fase. Nós funcionávamos com uma luz que não funcionava muito bem, mas o dia que nós encontramos com Ele, então a sua presença completou a nossa luz. Então nos tornamos uma fase completa. Nós temos que ter essa preocupação de não nos tornarmos meia fase no reino de Deus. Meia boca, um pouco só aceso, não tão aceso como deveria. Isso é preocupante em nossa alma. Por isso nós fazemos esse balancete, passamos a analisar quem nós somos na presença de Deus e que nós estamos vivendo com relação à igreja, com uma vida de fé, como um testemunho de quem vive com Deus. Nessa pós-modernidade, nesse mundo moderno, as coisas estão fáceis em nossas mãos. Porém, querido, vai acontecer nessa geração que já está acontecendo o comodismo. Hoje tem gente que não vem mais na igreja local, as pessoas querem assistir o culto pela televisão. Para que eu preciso ir lá se eu posso assistir em casa? Eu posso assistir pelo celular, eu posso ouvir a palavra pela internet. Comodidade, um meio tão bom que nos facilitou o acesso. Porém, querido, com isso, essa suposta praticidade gera em nós um comodismo, gera em mim e em você uma indisciplina. Sabia disso? Gera uma indisciplina e um descompromisso com Deus. Que nós dizemos assim: não preciso orar tanto, agora eu posso colocar lá o Cid Moreira fazendo a leitura da Bíblia, e ali eu fico refletindo sobre aquilo, Nós vamos mudando os padrões que Deus estabeleceu, porque nós temos uma vida de comodidade, uma vida de praticidade. E querendo ou não, com isso nós passamos e nos tornamos indisciplinados. Talvez não oramos mais como orávamos, não lemos mais a Bíblia como líamos, não buscamos mais a Deus como buscávamos, nós não vemos mais a igreja como vínhamos, não temos mais uma dedicação espiritual como tínhamos. A vida moderna é muito boa, querido, porém ela traz esse lado. Se nós não vigiarmos, nós não cuidarmos, é muito bom ficar em casa com o controle remoto na mão, irmão, coisa maravilhosa, né? O esposo deita no sofá, põe o pé para cima, fala: mulher, traz um suco de laranja para mim, e só com o controle, parecendo um rei, irmão, sabe assim, com o controle, subindo e descendo os canais. Essa vida é muito boa, irmão, de comodidade. Hoje tem tanta coisa, né? YouTube, Netflix, assina Sky, e você, se passar, fica dia e noite assistindo televisão, programação e programação. E aqueles que assistem as séries que tem lá seus 20 capítulos, que é igual uma novela, que você começa a assistir, você não quer parar mais, Marcos, você quer terminar, você vai 1, vai 2, vai 3, você quer saber aonde vai acabar. Mas às vezes, irmão, nós colocamos o joelho no chão, 5 minutos, 10 minutos é pesaroso. Não temos palavras para falar com Deus, não temos sequer uma atitude de reverência com o Senhor, porque nós entramos na vida de comodismo e a indisciplina tomou conta da nossa alma. Comodismo nos roubou de Deus. Agora, o contexto de capítulo 15 de 1 Coríntios, quando Paulo está escrevendo essa carta para eles, Paulo está falando sobre o perdão dos pecados e ele fala essencialmente sobre a ressurreição. Se você ler esse capítulo todo depois em casa, você vai ver que Paulo está discorrendo sobre a ressurreição com os coríntios, porque havia entre eles, por incrível que pareça, na igreja de Corinto, que possuía os 9 dons do Espírito.
Sabia que na igreja de Corinto tinha os irmãos que falavam em língua estranha, ou línguas de outros países, ou línguas estranhas? Havia também aqueles que interpretavam essas línguas. Na igreja de Corinto havia aqueles que tinham o dom das maravilhas, o dom da fé. Os dons sobrenaturais do Espírito Santo se moviam naquela igreja de maneira contundente. Mas na mesma igreja havia crentes que causavam dissensão, discórdia. Na mesma igreja havia crentes que não acreditavam na ressurreição de Jesus. E Paulo vai falar sobre isso. Se você olhar aí no capítulo 15, o versículo 2, e o versículo 1, o versículo 2, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que credes em vão. Olha só que Paulo diz para eles: irmãos, o evangelho, eu notifico vocês, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. Nós precisamos permanecer no evangelho que nós recebemos, porque no mesmo sentido Paulo está dizendo assim: pelo que também sois salvos nesse evangelho que recebemos, se o retiveres tal como o tenho anunciado, se não é que credes em vão. Por que ele está falando isso? Porque havia dentro da igreja de Corinto crentes que não criam na ressurreição de Jesus. Agora olha só que interessante, versículo 1 a 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E estava havendo confusão, tinha gente que não acreditava nisso, e Paulo chega e dá essa lambada neles, explica para eles: se vocês não creem que Jesus ressuscitou, então a sua fé é vã. Esquece igreja, não precisa buscar mais a Deus. Se você não acredita que Jesus ressuscitou corporealmente, fisicamente, que Ele saiu da tumba, se você não acredita que Ele levantou dentre os mortos e está vivo, então a sua fé é vã, para nada ela serve. Irmão, a nossa fé se baseia na ressurreição do corpo literal de Jesus. Só estamos aqui porque Ele ressuscitou. Agora havia entre eles alguns que não acreditavam, e Paulo disse: olha, então a fé que você está vivendo é uma fé vã, esquece o evangelho, não serve para você. Se você não acredita que Jesus ressuscitou, dentro do mesmo contexto ele fala que eles precisavam perseverar na fé salvadora do evangelho, de outra forma não precisariam seguir o mestre. Alguns não criam na ressurreição. Paulo ensina esse contexto para eles, o que era a ressurreição dos mortos. Ele vai falar que Adão veio, Adão morreu, né? Ele foi o primeiro Adão, foi espiritual, mas caiu. Depois Deus enviou o segundo Adão. O segundo Adão não é da terra, é do céu. Ele venceu na cruz e ressuscitou, e daí veio salvação a todos. No mesmo contexto, Paulo vai falar sobre o mistério do revestimento celestial, que quando Jesus voltar ao toque da trombeta, o nosso corpo físico será transformado em um corpo glorioso, transformado, espiritual, eterno. Dentro do mesmo contexto, ele diz que a nossa vitória será cabal sobre a morte vai ser tragada pela vitória, e nós seremos vencedores diante da presença do Cristo vivo. E Paulo discorre sobre todos esses assuntos, e ele encerra as suas palavras no versículo 58, 57 e 58, onde nós lemos que nós devemos, como igreja, ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não será em vão. Já fez um trabalho em vão, irmão? Um trabalho em vão?
Já gastou tempo em algo que não deu certo? Já? Gastou 1 hora, 2 horas, 3 horas em algo que não funcionou? É terrível, não é? É frustrante, não é? Quando você faz algo, você trabalha por algo, você investe em algo, gasta tempo, gasta hora, talvez gasta até recurso, e quando você vê o resultado final, não tem resultado, não dá em nada, não vira nada. É frustrante. Só que nós estamos diante de um trabalho, querido, que não vai frustrar as nossas vidas. O nosso trabalho diante da obra do Senhor não será em vão. Tudo que eu e você estamos construindo sobre a base do Evangelho, aleluias, vai repercutir em nossas vidas. Em Deus nada ficará em vão na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso caminho seguindo Jesus. Tudo que nós fazemos para Ele, por Ele, não passará em vão, aleluias. A primeira palavra que salta para nós nessa noite, quando Paulo termina de falar sobre a ressurreição e ensiná-los, ele vai dizer: mas graças a Deus, a morte vai ser aniquilada, nós seremos transformados, estaremos com Jesus para sempre. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Tudo isso vai acontecer por causa dele. Agora, portanto, por enquanto isso, meus amados irmãos, sede firmes. Olha a palavra que Paulo usa, firme. E firme no dicionário é aquele que não se move. Firme é aquele que está fixo, estável, sólido, que não treme, que não vacila, é constante, é inabalável. Paulo usa essa palavra firme justamente para mostrar que eu e você, diante do caminho de Deus, devemos estar fixados, inabaláveis, constantes em Jesus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O Salmo 112, o verso 7 diz assim: não temerás más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Quantas más notícias sobrevêm, querido? E doenças, quantas más notícias, pessoas que morrem, né? Pessoas ao nosso redor que estão morrendo, parentes, conhecidos, amigos. Quantas más notícias circundam a nossa vida diariamente, nesse mundo. Quantas coisas ruins estão acontecendo ao nosso redor. Mas a palavra de Deus está dizendo, o salmista diz: não temerá más notícias, seu coração está firme no Senhor. O seu coração está inabalável, estável, sólido, fixo no Senhor. Nós estamos firmes nele, esperamos nele. Isaías 26:3 vai dizer assim: tu guardarás em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O propósito nele, a vida nele, a firmeza nele, a confiança nele. Em 1 Coríntios 10:12, Paulo diz assim: aquele que julga estar firme ou de pé, cuide-se para que não caia. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que foi colocada em nosso coração. A importância, querido, de eu e você estarmos estabelecidos em Jesus. A importância de eu e você estarmos firmes nele, inabaláveis nele, confiantes nele, esperando nele. 1 Coríntios 3:11, Paulo vai falar do fundamento. Quando nós falamos de fundamento, nós logo pensamos na base, que a base é o fundamento. Tudo se constrói num fundamento. E o fundamento no qual a minha vida e a sua está estabelecida é um fundamento inabalável. 1 Coríntios 3:11, Paulo diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual está posto, qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo, um fundamento foi colocado sobre as nossas vidas, é Jesus. Aí ele vai dizer assim: olhe como cada um edifique sobre ele, olhe como cada um constrói a sua vida sobre ele. O fundamento é inabalável, a nossa vida deve estar sobre ele, na firmeza da pessoa de Jesus. Firme. Irmão, às vezes você conversa com as pessoas, até eu brinquei aqui na sexta-feira, a gente fala assim: e aí, irmão, tá firme? Tá firme, pastor? Tá firme? Irmão, tá firme? Tá firme, igual prego na areia.
Está firme, firme, igual prego na areia. Não, prego na areia, irmão, já era. A firmeza requerida na fé é a firmeza e a estabilidade de quem está sobre a rocha, de quem está sobre Jesus, de quem está sobre Ele e dependendo dEle, firmado nele, guardado nele. Sabe, querido, os judeus têm por hábito, isso faz parte deles, até porque moram em um local montanhoso, rochoso. Eles constroem as suas casas sobre a rocha, no platô da rocha. Eles escavam, se tiver terra, escava a terra até encontrar a parte da rocha e lá constrói a sua casa. Vai juntando as pedras, vai fazendo e constrói a sua casa naquele lugar de estabilidade, porque sabe que aquele lugar não pode ruir, sabe que aquele lugar não pode sucumbir. É um local inabalável, trazendo para a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Nós não podemos estar sobre outro fundamento a não ser o próprio Filho de Deus. A nossa casa não pode ser construída em outro lugar a não ser sobre o próprio Filho de Deus. Os nossos conceitos, o nosso entendimento espiritual, a nossa fé, a nossa vida em Deus só pode ser construída sobre Ele, não sobre outro paradigma, outro padrão a não ser Jesus. A nossa firmeza deve ser nele. Por isso Paulo diz: irmão, sede firmes, firmes, sede inabalável nele. Mateus 7,24, Jesus, quando termina o sermão do monte, coisa linda, Jesus fala sobre tudo que precisamos ouvir e saber sobre a vida. E quando ele termina, ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Ele tinha acabado de falar agora há pouco. Ele falou sobre os bem-aventurados, falou sobre o ódio, sobre o amor. Ele falou sobre o diabo, falou sobre o céu, sobre a terra, sobre a comida, sobre a bebida. Ele falou sobre a vida espiritual. Ele falou sobre o reino de Deus. Ele falou sobre tudo que eu e você precisamos ouvir. Aí ele termina dizendo assim: tá, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu comparo ele a um homem prudente, que edificou, construiu a sua casa, construiu a sua estrutura sobre a rocha. Irmão, entenda que a casa é a sua vida, e que a casa que você constrói é os seus conceitos, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, que está condicionado a Deus, não ao que você acha, ao que eu acho, ao que nós pensamos, mas aquilo que o Evangelho nos ensina. Estabelecemos a nossa vida com base no Evangelho sobre a rocha que é Jesus. Aquele que escuta essas minhas palavras e as cumpre, eu comparo ele ou ela como um homem, uma mulher prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, assopraram os ventos, vieram as chuvas, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas Jesus continua dizendo: porém, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as não cumpre, eu comparo ele e comparo ela, um homem e uma mulher imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Da mesma maneira, veio a adversidade, veio a chuva, e isso se caracteriza por adversidade, provações, problemas, dificuldades da vida. Veio a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, combateram aquela casa, e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína, porque aquela casa foi edificada sobre areia, um local movediço, um local instável, onde não havia segurança. E quantos estão edificando a sua casa nesse lugar? Nesse lugar de instabilidade. Irmão, estamos em uma geração avançada, porém corremos o risco de nos tornarmos indisciplinados, acomodados, indisciplinados. Corremos o risco de esfriar na fé de uma tal maneira que a nossa casa sai da rocha e passa para a areia. E aí qualquer ventinho que vem, qualquer chuva que bate, qualquer tormenta que vem, sucumbimos. Esse é um fato. Por isso que o apóstolo diz: sede firmes, firmes, estabelecidos sobre Jesus. Eu preciso escolher, querido, e você precisa escolher onde nós estamos edificando a nossa casa, onde nós estamos construindo a nossa vida. Não é só estar firmes, mas sim é construir com propriedade a nossa vida sobre Ele. Ele continua dizendo: sede firmes e constantes. Está acabando 2018, irmão. Glória a Deus que nós estamos aqui, né? Glória a Deus que a sua família está aqui, né? Que estamos servindo a Deus.
Sede firmes e constante. Constância é persistir, é ser contínuo. Constância dá ideia de perseverar no Senhor, de continuar na obra, de continuar no caminho, no propósito. Ser firmes é estar sobre Ele, nos assegurarmos nele. Ser constante é continuar, é dar um passo a mais e ir além, independente daquilo que está ao nosso redor. Provérbios 28:14, Salomão diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Está na Bíblia. Olha só, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Você sabia que temor tem diferença para tremor, né? Temor fala de reverência, respeito, e com certeza dentro do temor também está o tremor. Como é feliz o homem constante no tremor do Senhor, na reverência do Senhor, na obediência ao Senhor, no amor, na sabedoria com o Senhor. Mas o que endurece o coração cairá em desgraça. Hebreus 5:14, a parte B do verso diz: pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tudo, tanto o bem quanto o mal. Pelo exercício constante passamos a discernir o que é bom e o que é ruim diante das nossas vidas. Ainda Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal, seja contínuo o amor fraternal entre nós como filhos de Deus. Ser constante é algo muito importante na geração que nós vivemos, irmão. A geração inconstante. Quando falamos de vida espiritual, existe uma inconstância diante da nossa alma, uma inconstância diante do propósito em Deus. Por isso que Paulo usa 3 palavras aqui: firmes, constante e sempre abundante. A firmeza é uma necessidade que eu e você temos de estar sobre Ele. A constância é uma necessidade em nossa alma para perseverança. Essa constância, querido, sem ela nós não conseguimos viver a fé. Nós temos necessidade de ser constantes. Amém? Você orou ontem, você precisa orar hoje. Você orou hoje, você precisa orar amanhã. Orou amanhã, precisa orar depois da manhã. Precisa ser constante, contínuo na presença de Deus. Ser constante não é recuar nem negar a fé, não olharmos para trás, mas sim caminharmos diante das promessas de Deus. Ser constante não é parar e nem recuar, nem ficar olhando para trás e murmurando. Ser constante é seguir o nosso caminho avante, esperando e olhando para Jesus, confiando no Senhor. Muitas pessoas não mantêm uma constância na fé. Ora a fé está lá embaixo, em declínio. Ora a fé está pouquinha. Uma inconstância na fé, na vida espiritual, a inconstância na vida devocional, na vida com o Espírito Santo. Eu sei que todos nós aqui, queridos, já sentimos a presença de Deus. Cada um vai descrever a sua forma, como você sentiu. Foi algo maravilhoso. Outro diz: eu senti um arrepio gostoso, foi algo tremendo. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Deixa essa pergunta para você pensar e responder para você mesmo. Quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? Eu estou fazendo essa pergunta justamente por conta da constância, ou da inconstância, da falta de busca, de persistência em Deus. Uma coisa leva a outra. Está firme no Senhor, porém constante no seu propósito. Uma coisa vai levar a outra. Sede firmes, constante, sempre abundantes na presença do Senhor. Na sequência, Paulo vai falar sobre isso. Abundante é ser transbordante, é produzir com qualidade. Abundante, irmão, é quando derrama para fora, quando sobra. Ser abundante, essa qualidade é nossa. Cabe a nós mantermos a firmeza, cabe a mim e a você manter a perseverança, cabe a eu e você, a nós, sermos abundantes na presença de Deus. O 2 Coríntios 1:5, Paulo vai dizer assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Paulo dizia para os irmãos de Corinto: olha, irmãos,
As aflições de Jesus são abundantes em nossa vida. As perseguições nos rodeiam sempre. Nós sofremos por causa dele. Pensa que por o evangelho ser estabelecido, irmão, muitos morreram, perseguidos. Mortes, hostilidade, perseguição, muita ira contra o evangelho. Paulo está dizendo, como as aflições de Cristo são abundantes, sobra aflição. Tem aflição para todo mundo, está sobrando, Paulo está dizendo. São abundantes as aflições em nós, assim também são abundantes as consolações por meio de Cristo. No mesmo nível que vem o sofrimento, as aflições por causa de Jesus, no mesmo nível de Jesus vem sobre as nossas vidas o seu consolo, as suas consolações. Paulo escreve para Timóteo 1,14, ele diz assim: e a graça de nosso Salvador superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E a graça de Deus superabundou em nós, a sua presença, superabundou aquilo que não havia em nós, quando éramos perdidos. Um outro texto em Romanos 5,20 ele diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas de onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde o pecado prevaleceu, abundou, dominou, superabundou a graça. A graça tomou conta, ela encheu e transbordou. Não há mais espaço para o pecado. A graça superabundou sobre as nossas vidas. E Paulo termina dizendo: e meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor. É no Senhor. Ser abundante em Deus, firme em Deus, constante em Deus, abundante em Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que eu e você fazemos para Deus, verdadeiramente de coração, seja para o nosso próximo, tudo que nós fazemos verdadeiramente, querido, haverá recompensa para as nossas vidas. Ah, pastor, mas não estou fazendo para receber recompensa. Tudo bem, querido, mas tudo que nós fazemos para o Senhor, verdadeiramente com todo o nosso coração, haverá recompensa sobre as nossas vidas. Paulo diz em 1 Coríntios 3,8: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Dentro do contexto que Paulo está falando, o que planta e o que rega são um, ele está falando aqueles que trabalham na obra de Deus, aqueles que plantam a semente do reino no coração do pecador, ou aqueles que regam a semente do reino que foi plantada no coração do pecador. Ambos receberão o galardão segundo o seu trabalho. Irmão, se ninguém trabalha, não recebe salário. Se ninguém trabalha, não recebe galardão. Agora ele deixa bem claro: o que plantou e o que regou vai receber o fruto do seu trabalho. O galardão. Galardão na Bíblia, presente, é honra, é bênção da parte de Deus. Olha o que Jesus disse em João 6, 27 ao 29: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus não está censurando o trabalho físico, ele está dizendo: trabalhai essencialmente não pela comida que se acaba. Que o foco do seu trabalho verdadeiro não seja só pela comida que se acaba, não seja só pela comida material, exterior, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aí os discípulos perguntaram: Senhor, o que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu para eles: a obra de Deus é essa, que criar naquele que Deus enviou, que criais nas palavras de Jesus e executai as palavras que Jesus nos ordenou. Essa é a obra de Deus. Trabalhar pela comida que não perece. Às vezes, irmão, nós só trabalhamos pela comida que perece, e a comida que permanece, irmão,
nós deixamos de lado. Jesus diz: não trabalhai só pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Ele está falando do reino. Não viver só em função da comida que perece, não viver só em função do meu trabalho, da minha comida cotidiana, mas trabalhar pela comida que permanece, pelo reino, pela obra de Deus, pelo propósito de Deus. Em um outro momento Jesus vai dizer: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Os discípulos disseram assim: Senhor, vamos comer, o Senhor está com fome. E Jesus disse: olha, a minha comida é fazer a obra de Deus. Colossenses 3, 23 ao 24, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Olha que interessante, irmão. Ele está dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Você vai fazer alguma coisa para o seu irmão, para a sua igreja, para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega? Faça como fazendo ao Senhor, no propósito do Senhor. Ele está dizendo: fazendo ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Nós servimos a Ele, e tudo que nós fazemos, fazemos para Ele e por Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Mesmo fazendo para o próximo, mesmo fazendo para o amigo, e mesmo fazendo para o inimigo. O inimigo também, irmão, está incluso. O inimigo também tem que fazer para ele, porque a Bíblia diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não é? Tá certo? Concorda ou não concorda? Aí Jesus disse assim: eu porém vos digo, amai o vosso próximo e bendizei os vossos inimigos, orai por eles. Jesus colocou tudo no lugar certinho, irmão. Os fariseus distorciam a lei, assim o povo seguia. Quando Jesus chega, Jesus vai reajustando o padrão de Deus. Por isso que ele disse: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei e colocar a lei no lugar certo do coração do homem. Porque os homens, com o passar do tempo, foram desfocando o propósito da lei, mudando o teor da lei, irmão, mudando o teor, o principal. Sabe o teor? O teor é algo, o teor é a essência. Já comeu arroz sem sal? Já comeu doce sem açúcar? A comida sem sal, irmão, é comida, mas não tem essência. O doce sem açúcar não é doce, irmão, é aquela coisa sonsa, né? Sem graça, não tem o teor. Eles não passavam o teor da lei para os corações. Por isso que as pessoas dizem: olha como ele prega como quem tem autoridade. Tem teor nas palavras dele, né? Tem conteúdo na palavra dele, ele prega com verdade. Tem uma diferença no que ele fala. Porque os fariseus falavam, irmão, da boca para fora com hipocrisia, ainda mentia para o povo. Mas Jesus colocou tudo no seu lugar, restaurando o propósito de Deus nos corações. Nós estamos trabalhando, querido, na obra do Senhor. E nós estamos finalizando o ano, nós temos que analisar a nossa vida de trabalho na obra de Deus. E não saia daqui com a mentalidade de que o trabalho na obra de Deus é aqui. Aqui é o local que nós viemos para adorar. A obra de Deus é lá na sua família, é lá na sua casa, é lá nos seus vizinhos, no seu local de trabalho. A obra de Deus é lá. A obra de Deus é onde nós estamos, onde nós vivemos, é onde nós caminhamos. Agora, Eclesiastes 9:10, Salomão disse assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier a mão para o fazer, faze-o conforme as tuas forças. Todo o nosso trabalho e obras são feitas ou são feitos no Senhor. Ainda que eu e você não fazemos para receber a recompensa, mas consequentemente em todo trabalho existe uma recompensa. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Enquanto estamos aqui, irmão, caminhando sobre a terra, fica também uma palavra que Paulo disse aos Coríntios no capítulo 13, versículo 13 de 1 Coríntios. Quando ele encerra falando sobre o amor, ele fala assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Agora pois permanecem.
sede firmes, constantes, sempre abundantes, continuamente. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Agora, pois, permanece. Hoje, agora. Amanhã, a hora que nós acordarmos, permanece, continua. Continua a fé, a esperança e o amor. E o que eu posso refletir com isso? Que eu tenho que viver todos os dias, irmão, pela fé. Eu tenho que viver o mês todo com esperança. E eu tenho que viver a minha vida com base no amor de Deus, para não me frustrar diante das adversidades e provações que vêm. Eu preciso estar estabelecido nele, firme nele, abundante nele, estruturado nele. Por isso que Paulo disse, tem gente aí que está com dúvidas de Jesus ressuscitou. Se você está com dúvida, então, meu irmão, pode sair fora, esquece. Você está com dúvida que Jesus é vivo, que ele saiu da tumba, então larga a mão, a sua fé é vã. Ora, mas Jesus sim ressuscitou, Jesus levantou-se dentre os mortos. Por isso nós pregamos o Evangelho, por isso estamos aqui nessa noite. E por isso ele disse, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, queridos? Nós passamos esse ano 2018 e muitas coisas aconteceram. Talvez momentos de alegria, momentos de frustração, mas todo o trabalho que eu e você desempenhamos na obra do Senhor, diante dele, não passará em vão. Amém? Eu creio que vai chegar a hora que eu e você vamos receber a nossa recompensa. Vai chegar a hora que Deus vai entregar os nossos presentes. Vai chegar a hora que Deus vai entregar a nossa bênção, a nossa vitória em nossas mãos. Porque nós não estamos trabalhando em vão para o nosso Pai. Não estamos também trabalhando só no sentido de receber alguma coisa, mas estamos trabalhando por amor e com amor com Ele. Não por uma obrigação. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo, irmão, tinha tudo, era filho. Trabalhava, juntava e tal. E um dia quis tudo, quis sair, foi embora. E o outro que ficou na casa, além de julgar o que saiu, ainda achou ruim com o pai quando o pai o recebeu. Porque ele dizia, eu trabalho para o Senhor, eu faço tudo para o Senhor, mas o Senhor não me dá nada. O pai disse, meu filho, você nunca pediu nada, é tudo seu. É seu, se quisesse comer um boi aí com seus amigos, é só matar e comer, é seu. Tinha tudo, mas não sabia que tinha. O outro sabia que tinha, mas queria gastar de maneira inapropriada. Tem muita gente que tem e não sabe que tem, irmão. E tem muita gente que sabe que tem e quer gastar o que tem de maneira errada. Por isso eu e você temos que saber quem nós somos na presença de Deus. Que filho, que espécie de filho nós somos na presença de Deus. Que nós temos tudo diante dele. E sabe que nenhum trabalho que eu e você fazemos na obra de Deus ficará em vão, meu irmão. Aquele filho trabalhava todo dia com dedicação para o seu pai, mas não sabia que tudo era dele. Não sabia. Ele tinha a visão e o coração de empregado. Eu e você não estamos aqui como empregados de Deus, estamos como filhos. E temos uma palavra, uma ordem dele para seguir sobre a terra, como filhos amados. E tudo que nós fazemos para ele e por ele não ficará em vão. Não ficará em vão. Às vezes fazemos as coisas para as pessoas, irmão, e ficam em vão. Às vezes aconselhamos as pessoas, damos uma direção para a pessoa vira a cabeça para o lado e faz tudo ao contrário. É tudo em vão. Às vezes você dá um conselho para alguém, ajuda alguém, né? Faz alguma coisa para ajudar aquela pessoa, beneficiar ela, mas a pessoa joga tudo por terra e você fala, meu Deus, foi tudo em vão. Mas deixa eu falar para você, querido, tudo que eu e você estamos fazendo diante do Senhor e para o Senhor não ficará em vão. Amém? Haverá recompensa. A sua bênção, a minha bênção vai chegar. A nossa vitória vai chegar diante do trono de Deus. E diante das nossas vidas, ela vai se materializar. Amém? Nós não estamos vivendo uma fé, irmão, superficial. Uma fé, como que a gente pode dizer, subjetiva. A fé não pode ser essa especulação. A fé precisa ser viva, ser prática. Se ela for só especulação, então ela é uma fé imaginária. Imaginária. Eu digo que tenho fé, mas não tenho obras, então não tenho fé. Nós precisamos materializar a nossa fé com convicção, buscando a Deus a cada dia. Amém?